Hoje eu quero falar com os irmãos sobre fases do casamento dentro da família com propósito. Fases do casamento, e isso engloba todas as pessoas, porque todos nós passamos por essas fases, sendo filhos ou pais, passamos por essas fases. O texto bíblico que nós vamos ler está em Salmo 127 e Salmo 128, e muitos teólogos concordam que estes dois salmos, na verdade, compõem um salmo só, mas estão aqui divididos em dois. Porém, o melhor entendimento do Salmo 127 é conjunto com o Salmo 128. E o Salmo 127, que foi escrito por Salomão, diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. E como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Amém. Salmo 127, 128 está falando de família, das fases que passam a família. E quando nós lembramos de família, nós precisamos entender, irmãos, que a família não é um projeto do homem, mas é uma instituição divina. A família veio antes da igreja, a família veio antes do Estado. Portanto, é a família que regulamenta, é a família que normatiza, é a família que diz como as coisas funcionam. Por isso que todo ataque contra a família é um ataque direto contra Deus. Porque quem institui a família é Deus. E quem diz como a família deve acontecer também é Deus. E todo ataque contra a família é um ataque direto contra o próprio Deus. Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aí nós precisamos entender Gênesis 2, 24, onde está escrito que depois deixará então o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, ambos, uma só carne. O casamento, irmãos, portanto, é a união de um homem com uma mulher. É o gênero feminino com o gênero masculino. Há muitos tipos de casamento na nossa sociedade hoje, mas de acordo com a Bíblia, o casamento é composto por um homem e por uma mulher. Portanto, o casamento é heterossexual. Esse é o casamento bíblico. Em segundo lugar, o casamento não é só heterossexual para ser bíblico, ele precisa também ser monogâmico. O casamento, à luz das Escrituras, o homem deve casar somente com uma mulher. Deixará a casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e não as suas mulheres, mas a sua mulher. Êxodo 20, 17 também diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não as mulheres. Portanto, Deus enfatiza que o casamento também é monogâmico. Então, não importa aqui, mas pastor, a minha mulher só não viu como que ela é. Não importa. Você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, Ele morreu por ela. Então, se você é casado, está perto da sua mulher, você bem que podia dizer para ela: estou pronto para morrer por você, meu amor. Eu amo você. E é assim que tem que ser. Porque o casamento, ele é heterossexual e ele é monogâmico. Mas pastor, o senhor não viu como que ela é? Ela é mulher rixosa, e a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que morar junto com uma mulher rixosa.
Irmão, se ela é rixosa, amansa ela. Mas ela é tua mulher, cuida dela. Não tem esse negócio de não estou gostando, vou trocar. O casamento é monogâmico. Posso ouvir um amém? O casamento também é monossomático. Os dois se tornarão uma só carne. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amados irmãos, o sexo no casamento é muito sagrado. É onde dois se tornam um com a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, antes do casamento é fornicação, e depois do casamento é adultério. O sexo é abençoado no casamento, e é onde dois se tornam um. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E no casamento, dois se tornam um com a bênção de Deus. Portanto, a aliança sexual é uma aliança séria e é uma aliança para o casamento e para o casal. Amém. Primeira coisa que eu quero falar com você então, Salmo 127, 1. Dito isso, irmãos, de introdução, para entender primeiro o que é família, o que é casamento a partir à luz das Escrituras, agora vamos para o texto. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Complementando esse texto, Jesus diz em Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Primeira coisa que precisamos entender é que a nossa casa precisa ser edificada com Deus, por Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A primeira fase de uma família é o início do casamento. E o início do casamento não deve ser em julgo desigual. Há crentes que decidem casar com pessoas que não são cristãs, casando em julgo desigual, e embarcam num casamento perigoso e muitas vezes fadado ao fracasso. Há uma estatística que diz, irmãos, 75% dos casamentos em julgo desigual, eles terminam. Eles não dão certo. Eles naufragam. E mesmo assim existem pessoas que estão na igreja, mas procurando para casar uma pessoa que não está na igreja, ou seja, que não tem os mesmos princípios e valores que você tem. E quando você faz isso, as estatísticas mostram que em 75% dos casos o casamento acaba. Eu não sei você, mas se você fosse pegar um navio e soubesse que aquele navio, naquela rota, 75% deles afundam, você compraria passagem para entrar nesse navio? Você compraria uma passagem aérea, sabendo que aquele voo, 75% desses voos caem? Mas as pessoas estão decidindo entrar em casamento que tem 75% de chance de dar errado. Eu não estou dizendo que todo casamento de crente dá certo, mas eu estou dizendo que o casamento ele deve ser em julgo igual, no mesmo entendimento de princípios e valores. O casamento deve ser edificado sobre princípios e valores eternos, sobre a palavra de Deus. E nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos ser fiéis. Fidelidade está na palavra de Deus. Fidelidade deve ir para o casamento. Não cabe, não tem espaço para adultério no casamento. Não num casamento segundo aquilo que Deus está mandando. Então, aonde estamos edificando o nosso casamento e a nossa casa? E Jesus vai dizer que aquele que edifica sobre a rocha, os ventos virão, as tempestades virão, os problemas virão, mas aquela casa não vai cair.
Quantas casas, irmãos, têm caído quando chegam as tempestades, os ventos, os rios, e batem contra ela e ela cai. Chega a doença, chega um problema, chega uma dor, chega uma tristeza, chega algo inesperado e aquele casamento se dissolve. Onde estavam as bases desse casamento? Por isso, homens e mulheres, ouçam, se não edificarmos o nosso casamento em Deus, ele não subsistirá. É em Deus, Ele é a rocha que nos sustenta. Sentimento não sustenta casamento. Ah, pastor, mas eu gosto tanto dela, eu amo tanto ela, ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, até o primeiro problema chegar. E aí chegam os problemas, e aí se revela o caráter. Primeiro o nosso compromisso é com Deus, e depois o nosso compromisso é com o outro. Porque se temos compromisso com Deus, o compromisso com o outro vai ser sustentado. Amém? Onde estamos edificando os casamentos? Por que o número de casamentos está acabando tanto? Existem agora as noivas com um véu cada vez maior, mas o casamento cada vez menor. E eu já atendi casais que um olhou para o outro e falou assim na minha frente: eu não sinto mais nada por ela, eu não sinto mais nada por ele. Não tem a ver com o que você sente, porque o que a gente sente muda o tempo todo. Casamento tem a ver com aquilo que a gente crê. Princípios e valores de Deus não mudam. O que a gente sente muda toda hora. É ou não é? O que a gente sente muda de acordo com as circunstâncias, mas aquilo que a gente crê não vai mudar de acordo com as circunstâncias, permanece. Primeira fase do casamento é que o casal deve edificar sobre Deus, sobre os princípios, sobre os valores de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, ela vai cair. E aí cumpre-se aquele ditado: um dia a casa cai, cai mesmo. Se não tiver fundamentada sobre Deus, cai. Segunda coisa, segundo versículo, segunda fase: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Ele está dizendo aqui que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, acordar cedo, dormir tarde e comer o pão de dores. É inútil. Esse papo de que Deus ajuda quem cedo madruga, furada. É uma furada, irmão. Isso é ditado capitalista. Isso é ditado que saiu depois lá da Revolução Industrial. Isso é ditado do cara que é o dono da empresa. Que ele fala assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Ajuda só se for ele, que é o líder, que é o patrão, que tem para receber. Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem teme Ele, quem obedece a sua santa palavra. Vamos entender isso essa noite, porque a Bíblia está dizendo aqui: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Existem casais que abrem mão de ter filhos, existem casais que abrem mão de estar juntos, existem casais que abrem mão de estar presente um com o outro, só por causa de patrimônio, 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 patrimônio. E estão correndo atrás de dinheiro, estão correndo atrás de riquezas, estão correndo atrás de conforto, para daqui a pouco constatar que nenhum não conhece mais o outro, estão distantes, estão frios, quando vê já tem uma outra mulher entrando, ou um outro homem entrando, e aquele casamento está à beira de um colapso, e ninguém está percebendo nada. Porque casamento não é para juntar recursos, casamento é para usufruir da presença um do outro, da família. Irmãos, a coisa mais cara que nós temos hoje, sabe o que é? Tempo. As pessoas pagam para não ir, pagam para não fazer, pagam para não estar. O nosso tempo é a coisa mais cara que nós temos. Por isso, aonde nós dedicamos tempo, a gente está dizendo: aqui está o meu coração, aqui está a minha prioridade. Quanto tempo você tem dedicado à sua família? Quanto tempo você tem dedicado ao seu cônjuge? Quanto tempo você tem dedicado a seus filhos? Porque filho não precisa de presente, filho precisa de presença. Amém.
Eu vou dizendo uns amém aqui. E é isso, irmãos, porque não adianta nada, é isso que eu quero dizer hoje. A segunda fase do casamento é essa: vamos acumular, vamos acumular, vamos acumular. E aí tem gente que está decidindo ter filho aí não sei com que idade, pai, avô, mãe, avó. Pensa sobre isso. Terceira fase, terceiro versículo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Esse versículo é muito importante, irmãos. Agora aqui é a fase onde os filhos entram, e a Bíblia é muito clara ao dizer que os nossos filhos não são nossos. Aqui está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Herança é aquilo que você recebe, você não trabalhou para receber. Herança você ganha, alguém trabalhou por você, alguém te deu. Não há mérito na herança, há graça na herança. Os filhos são herança. Então os filhos que você tem não são teus, os filhos que você tem são de Deus, são herança que o Senhor te deu. Cuida bem dos filhos que Deus te deu e eduque eles na palavra, porque esses filhos não são teus. Os nossos filhos precisam ser mais de Deus do que nossos, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos, eles são do Senhor, mas Ele nos confiou a responsabilidade de cuidar deles. Então é mais ou menos assim: Deus falou, toma que é teu, mas cuida que é meu. Toma que é teu, mas cuida que é meu. Amém. Porque a mamãe e o papai olham e falam assim: ah, meu pedidinho, ai, meu dididinho, e não importa a idade que tenha, às vezes é um marmanjão, e a mãe ainda está apertando as bochechas, chamando de bebê. Mas esse filho não é seu, ele é do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Por isso inculca na cabeça dos teus filhos a palavra de Deus. E você vai precisar de tempo para fazer isso. Você entende como o versículo 2 e o versículo 3 estão conversando aqui? Se você acorda cedo, repousa à tarde, como você vai lidar com a herança do Senhor? Você está mais preocupado com a tua herança material do que com a herança que Deus te deu para cuidar. E eu quero te dizer uma coisa: filho cresce rápido e passa rápido as fases, elas passam rápido. Então você que tem filho que ainda é pequeno, aproveita, porque quando é pequeno você leva para onde você quer, você põe no colo, você dá beijinho, e ele gosta. Depois, tem que suplicar, depois que cresce, e fica morrendo de vergonha, quer ver na adolescência. Versículo 4: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Quarta fase: o filho não é para ficar num puxadinho dentro de casa. Existe pai e mãe que faz puxadinho para os filhos. Ele cresce, diz: não, mas vai ficar aqui debaixo da minha asa. Não, mas cresceu, mas vai ficar aqui no puxadinho do papai, no puxadinho da mamãe. Ora, irmãos, é melhor você morar numa tapera do que numa mansão com seus pais, depois de casado. Então, pai e mãe que estão me ouvindo, se você tem filho adulto, que está morando junto com você, distribui o currículo dele e diz assim: vaza. Assim, com amor, entendeu? Com amor. Pode vazar. Não, aqui não tem mais lugar não. Você já cresceu, está com barba na cara. Imagina um menino de 30, 40 anos, acordando de manhã, gritando: mãe! Misericórdia, irmão. Chega a dar um arrepio na gente, que é isso? Filho tem que crescer, tem que ter responsabilidade. E para onde nós estamos atirando os nossos filhos? Está com aquele arquinho michuruca, atira a flechinha, cai assim, tum. Não, flecha para ir para o alvo, para onde Deus tem. E os pais estão falhando muito nisso, porque hoje os sociólogos já falaram que nós temos dois tipos de gerações: a geração nem estuda nem trabalha. Já ouviram falar? Estamos com mais de 20 milhões de jovens
dentro da geração nem estuda, nem trabalha. Ou seja, uma geração totalmente desperdiçada. Eles falam isso no jornal. Geração desperdiçada. Onde os pais estavam lançando esses filhos? Irmãos, não me canso de dizer, o sucesso está na sucessão. Se o sucesso acabar em nós, fomos um fracasso. Nossos filhos precisam ser melhores do que nós. A próxima geração precisa ir mais longe, ser mais cheia do Espírito Santo, ser mais ousada, ser mais corajosa, ser mais cheia de Deus, ser mais apaixonada por Deus, ser ainda mais aguerrida do que nós. Nós não podemos criar, irmãos, uma geração de homem banana e mulher abacaxi, como diz o pastor Cláudio. Nós precisamos criar uma geração de homens e mulheres fortes, mas isso depende de quanto tempo estamos investindo na nossa família, nos nossos filhos, corrigindo os desvios e colocando ordem, lembrando que pai dá direção, pai dá limite, pai dá proteção. É o pai que diz o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, aonde vai, onde não vai. Pai da direção, pai da limite, pai da proteção. Então os sacerdotes precisam ser levantados de novo dentro de casa para dizer como é que as coisas funcionam, no sentido bíblico. Amém. A gente vai chegar lá. Lance os seus filhos. Porque, irmãos, eu posso dizer isso. Quando eu casei, eu saí da minha casa, eu não tive ajuda, irmãos, do meu pai, não tive ajuda. Eu fui e me virei. O meu primeiro salário, que acumulou 2 salários de professor, eu consegui comprar um Fusca. Comprei meu carrinho. Aquele assoalho todo cheio de buraco, passava na lama, sujava a calça. A porta abria nas curvas. Era uma bênção de um carro. Mas eu comprei. Morei numa casinha de 2 quartos, meia aguinha, quente, lá em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Mas era a minha meia aguinha. E era o meu Fusquinha. Oh, glória! Irmãos, isso aí, você cresce com isso aí. É melhor do que ficar ali na barra da saia. Olha, está dizendo amém. Está dizendo amém, pastor. É verdade isso aí, é verdade. Versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. No início, quem dá proteção para os filhos? São os pais. Mas não vai ser sempre assim. Um dia, irmãos, nós vamos ficar velhinhos. E quem irá nos proteger? Nossos filhos. Por isso, você que é pai e mãe, dê atenção para os seus filhos, eduque os seus filhos, forme os seus filhos, emancipe os seus filhos, ensine-os no caminho que deve andar, e depois, quando você for velhinho e velhinha, eles não vão te jogar no asilo. Porque vai chegar uma hora que nós vamos precisar dos nossos filhos. E é eles que virão. E aqui a Bíblia está dizendo, nós poderemos falar à porta com os nossos inimigos. Por quê? Porque os nossos filhos estão ali junto com a gente. Não nos abandonam, cuidam de nós. Amam os seus pais, honra o seu pai, honra a sua mãe. Quantos idosos hoje nós temos largados nos asilos? Teve um asilo que eu soube que quando o vovozinho morreu, o filho, em vez de ir no velório, foi lá buscar a televisão que estava no asilo. Vou ficar com a TV dele. Olhe se isso é amor de pai e filho. Os nossos pais merecem ser cuidados, honrados e abençoados. Isso vai acontecer com você. Mas essa é a lei da semeadura, irmãos. O que nós estamos semeando dentro da nossa família? O que estamos semeando? A lei da semeadura não falha, irmãos. O que semearmos, iremos colher. O que semeamos é opcional. A colheita é obrigatória. Vamos colher exatamente o que semeamos. Salmo 128 continua agora como colheita do 127. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que
teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, repare bem no versículo. Aqui não está dizendo bem-aventurado o homem rico. Aqui não está dizendo bem-aventurado o homem que tem posses, o bem-aventurado o homem que viaja, bem-aventurado o homem que tem títulos, bem-aventurado o homem sei o quê. Aqui está falando bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Isso significa feliz, muito feliz, é o homem que teme ao Senhor. E o homem que teme ao Senhor é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Faça o que você fizer, faça com temor e obediência a Deus. Porque a Bíblia é muito clara, irmãos, as bênçãos perseguirão e alcançarão os obedientes. Versículo 2: pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Percebem a diferença entre o versículo 2 do Salmo 127 e do Salmo 128? O Salmo 127 está dizendo que não adianta nada acordar de madrugada e repousar à tarde e comer pão de dores. Mas no versículo 2 do Salmo 128 está dizendo assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Comerá do trabalho das tuas mãos. Aqui não está dizendo sobre riqueza, e não está falando que você vai comer manjar. Aqui está falando que você vai comer do trabalho da tua mão. Mas por isso, você será feliz. E tudo te irá bem. O que adianta, irmãos, acumular bens e não aproveitar a vida e as pessoas? Quem de vocês pode garantir que vai estar vivo semana que vem? E aquilo para que você trabalhou, aquilo que você ajuntou, para quem vai ficar? Nós precisamos entender que o ser vem antes do ter. E precisamos entender nessa noite muito claramente, irmãos, esse papo de que você não é, ninguém é insubstituível, isso é mentira. Todo mundo pode ser substituído. Se você sair, outro ocupa o seu lugar. Esse é o ditado que está por aí. Qualquer um pode substituir a gente. Talvez, irmãos, no trabalho. Talvez no trabalho. Mas ninguém pode substituir você como pai. Ninguém pode substituir você como mãe. Se os teus filhos, mãe, perderem você, você é insubstituível. Ninguém vai dar para os seus filhos o amor que você é capaz de dar. Ninguém vai cuidar deles do jeito que você cuida. Ninguém vai olhar para eles do jeito que você olha. Ninguém vai abraçar do jeito que você abraça. Ninguém vai dar o que você dá. Não acho que outra mulher vai fazer isso. Não vai. Não vai. E os homens também. Não acho que se você morrer, outro homem vai dar para o seu filho o que você poderia dar. Por melhor que esse outro homem seja, ele não vai dar. Porque pai e mãe só tem um. Então, se os teus estão vivos, cuida deles. E se você é pai e mãe, tem filho pequeno, dá teu tempo para eles, dá o teu amor para eles. Fala, eu te amo, fica perto, abençoa, cria momentos para estar junto. Porque, irmãos, essas coisas que a gente ajunta, elas não têm sentido nenhum depois. Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa no hospital, para morrer, falar assim, traz uma foto do meu carro para eu olhar a última vez. A mulher pede, traz meus colares, traz minhas bolsas cara para eu olhar. Nunca vi isso no hospital. No hospital, sabe quem as pessoas chamam? Pessoas. Chama fulano, chama ciclano, chama beltrano. Você é insubstituível, como pai, como mãe, como filho. Cuida disso. Se tem irmão brigado com o irmão, conserta. Pai brigado com filho, filho brigado com pai, reconcilia. Você só tem ele. Reconcilia. Pede perdão.
Se você nunca falou, pai, olha, eu te amo, fala para ele. Se nunca falou para a mãe, mãe, eu te amo, fala para ela. Olha nos olhos e fala, eu amo você. Não adianta mandar um caminhão de flores no velório. Fala que ama agora. Porque um caminhão de flores no velório está mais para remorso do que para amor. Versículo 3. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Irmãos, aqui está a colheita da unidade. Mulher e filhos na mesa, em casa. Irmãos, isso não tem preço. A nossa mesa, eu fiz uma pregação só sobre a mesa esses dias. Irmãos, a nossa mesa é um lugar espiritual. A nossa mesa é um lugar onde nós nos reconhecemos, onde criamos vínculos, onde fazemos alianças. Jesus fez a aliança da Páscoa, da ceia na mesa. Os discípulos de Emaús não conheceram Jesus naquela caminhada toda, mas quando sentaram à mesa para comer, os olhos deles foram abertos e eles falaram, é Jesus. É na mesa onde celebramos, irmãos, nossas vitórias, nossas conquistas. Existem muitas pessoas que estão negligenciando a sua mesa, diminuindo o tamanho da sua mesa e não chamando mais os seus para a mesa. Eu quero te dizer que a mesa é um lugar espiritual na tua casa, de reunir os teus e a tua família. E aqui está dizendo, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Irmãos, não tem bênção maior do que a ter a família sentada na mesa em paz. Como é bom. Mesa é lugar onde a gente conversa. Mesa não dá para ficar emburrado. Mesa não dá para esconder os sentimentos. Mesa geralmente é o lugar onde todo mundo fica feliz. Você já ouviu alguém comendo triste? Quem está comendo está faceiro, está alegre. Porque chegou a hora de comer com a família. Então fica meu apelo a você, resgata a mesa da tua casa. Se você pode comer em casa, come. Reúne a tua família. Não fica comendo um em cada lugar. Hoje, irmãos, tem almoço de domingo, que um filho pega um prato, vai para um quarto, outro vai para outro quarto, outro vai para frente da televisão, o outro come em cima de uma bancada e o outro nem come. Que é isso? Está na hora do homem da casa se levantar e dizer assim, todo mundo à mesa. E prepara a mesa com coisa boa. Não coloca aqueles copos de extrato de tomate, pelo amor de Deus. Deixa isso para as visitas. Para você coloca o melhor. Diga amém. Para você coloca o melhor. Tem gente que tem aquela porcelana Schmidt, cara. Fica lá, guardada naquele Mefibosete que tem lá dentro de casa. Aquele lugar, parece um bezerro de ouro, fica lá aquele negócio. Tira aquela louça de lá e põe para a tua família. Sabe aquele guardanapo caro que a senhora comprou? Põe para os seus filhos, para o seu marido. Eles vão dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eles falaram assim, a mesa. Vamos para a mesa. E é proibido conversa ruim na mesa, irmãos. O que adianta ter uma comida boa em cima da mesa e aquele papo desagradável? Acabou com a comida. Proibido. Então você, o homem da casa ou a mulher da casa, vai falar assim, ó, é proibido assunto ruim na hora de comer. Só elogios. Ai, amor, como você está lindo. Ai, amorzinho, como você está lindo. Ai, filhinho, como você está lindo. Devemos comer. Assunto bom. Porque ainda se reúne pouco. Quando se reúne, fala problema na mesa. Então enche a tua mesa de coisa boa e reúne a sua casa de novo. Amém? Olha o que diz Salomão a respeito disso tudo no Salmo 128:4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o 5 e o 6 diz, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Ele está dizendo que você vai ver Jerusalém. Aqui está
Salomão está nos ensinando que famílias saudáveis abençoam a cidade. Sabe, irmãos, é com famílias fortes, cheias do Espírito Santo e da presença de Deus, que a nossa cidade vai melhorar. Se as nossas famílias estiverem cheias da presença de Deus, nossa cidade é abençoada de forma natural. Alguns homens dizem que Davi, ele perdeu a sua família para ganhar o mundo. Outros dizem que Noé perdeu o mundo para ganhar a sua família. Mas nós podemos ganhar o mundo através da nossa família. Não precisamos perdê-la. E ainda diz assim: verá os filhos dos teus filhos. Irmãos, eu não tenho netos. Eu não sei como é que é ver os filhos dos filhos. Mas quando você conversa com quem já é avô, com quem já é avó, o ditado é verdadeiro: neto é filho com açúcar. Aquele menino está arrebentando a casa inteira e o avô faz nada. Esse menino é bonitinho. E o filho olha assim: se fosse eu já estava morto. Não é assim? Se fosse eu, ele tinha acabado comigo. Agora com o neto, olha o jeito que ele é. Por que que é assim, irmãos? Porque o pai, ele é que nem um burro bravo, que o filho amansa, para o neto montar em cima. Entendeu? Acho que é por aí mesmo, eu não tenho. Mas quem tem neto é isso. E o meu desejo para você é que você possa ver toda a sua família alinhada com a palavra de Deus. E na sua velhice, você vê os filhos dos teus filhos e a paz sobre a tua família. Talvez você ouviu essa mensagem e falou assim: mas pastor, minha família não é nada disso que o senhor pregou. Marido já foi embora, a minha mulher foi embora, meus filhos foram um para cada lado. Isso que o senhor pregou essa noite não se encaixa para mim. Eu quero dizer para você que pensou dessa forma por algum momento, que quem está aqui é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. E que para Ele não tem nada impossível. Às vezes nos falta fé, mas em Deus não falta poder. Não falta poder. E deixa eu te dizer uma coisa: quando eu falo dos filhos, não estou falando só de filho biológico. Estou falando de filho adotivo também. Tem gente que tem filho adotivo. Filho biológico, irmãos, pode até nascer sem ser planejado, mas filho adotivo não. Todo filho adotivo foi planejado. É verdade que todo filho adotivo foi rejeitado, mas também todo filho adotado foi planejado. E também os filhos espirituais. Talvez alguns que estão ouvindo: pastor, eu nunca tive filhos. Pois é, você não teve filhos, mas Paulo disse a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Existem filhos espirituais, que talvez você tenha. Portanto, de um jeito ou de outro, essa palavra se encaixa na sua vida. E você pode ter filhos e netos espirituais. Seja como for, talvez tenha alguma coisa na sua família que ainda precise se alinhar com a palavra de Deus. E talvez alguma coisa no seu comportamento não está de acordo com o que Deus quer. Essa é a hora de você dizer para Deus: Senhor, eu quero viver exatamente isso que está aqui. Eu quero uma casa sobre a rocha. Eu quero valorizar mais a presença do que o presente. Eu quero que os meus filhos sejam educados na Tua palavra por mim. Eu quero lançar os meus filhos no tempo certo. Depois eu quero ser cuidado por eles. Eu quero ser sempre um homem que Te teme. Eu quero ter a minha família à roda da minha mesa. Eu quero que tudo me vá bem. Eu quero ver a minha posteridade e toda a minha família debaixo da Tua mão. E ver os filhos dos meus filhos. E finalmente, ao final da vida, poder dizer:
haja paz em Israel, haja paz na minha casa, haja paz na minha linhagem. Irmãos, não tem nada melhor do que isso. O resto, o pó, vai virar pó. O resto vai ser comido pela ferrugem, vai ser destruído pelos homens. Mas aquilo que nós deixamos nas pessoas, isso pode permanecer para sempre. Como está a sua família? Eu quero orar por você e pela sua família. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai querido, nessa noite nós queremos colocar, Senhor, nossa família aos teus pés e dizer ao Senhor: Pai querido, ajuda-nos. Talvez o seu casamento seja somente de união estável e você ainda não veio na igreja e não pediu a bênção de Deus para o seu casamento. Convida a Deus, coloca o teu casamento sobre a rocha, deixa o Senhor edificar a tua casa. Talvez você tenha lutado tanto e não tenha visto o resultado. Convida o Senhor, deixa Ele edificar a tua casa. Talvez os seus filhos não estejam com você, ou você já se separou. Seja como for, o Senhor, o nosso Deus, está aqui. E Ele é poderoso para reescrever a nossa história, para sarar as nossas feridas e para nos dar um novo recomeço. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada família que está aqui. E eu quero pedir que o Senhor nos abençoe muitíssimo, Senhor, em nome de Jesus. Que nessas famílias haja paz, amor, alegria, fé, esperança. Que os membros da família dos teus filhos que estão aqui possam olhar uns nos olhos dos outros e dizer: eu amo você muito, e eu não sei viver sem você. Que haja fidelidade, responsabilidade, integridade, retidão e compromisso nas casas. E que, sobretudo, Senhor, quando nossa família se assentar à mesa, o Senhor já esteja na cabeceira dela. O Senhor na nossa casa é o nosso maior bem. Pai, muito obrigado. O Senhor tem cuidado de nós. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos canais da Tua graça dentro das nossas casas. Que da nossa boca saiam palavras de amor, de fé, de esperança, que encorajam, que edificam, que aperfeiçoam. Palavras que trazem uma nova realidade, uma realidade do céu para dentro da nossa casa. Pai, muito obrigado, Senhor. Colocamos tudo aos Teus pés e sabemos e cremos, Pai, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. E quem sabe, Senhor, até o final deste ano, a gente consegue reunir toda a família e todos juntos poderemos dizer: bendito seja o nome do Senhor na nossa casa. E, Senhor, se existe alguém das famílias que estão aqui, que estão brigados, não estão conversando, Senhor, usa os Teus filhos para trazer reconciliação e paz de novo, que caia todo o muro de separação, que seja destruída toda a barreira da inimizade e que a nossa família seja conhecida como um lugar onde o Senhor está e habita. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero encerrar dizendo a você: lute pela sua família. Sabe, não tem bem mais precioso do que sua família. Se você é casado, lute pela tua mulher, lute por ela, faça tudo o que você puder por ela. Se precisar morrer por ela, morra. E mulher, ame o seu marido e o respeite de todo o seu coração. Sabe por quê, irmãos, que tem muitos filhos inseguros hoje? Porque os pais estão dando mais atenção para os filhos
do que um para o outro. Você sabia que isso faz o filho se sentir seguro? Sabe o que faz um filho se sentir seguro? Olhar para o pai e para a mãe e ver que os dois se amam e são inseparáveis. O filho se sente seguro quando o pai e a mãe se amam. Que os seus filhos possam ver vocês que são pais se beijando mais, se abraçando mais, se presenteando mais, se elogiando mais. Do presenteando, as mulheres gostaram bastante dessa parte. Com certeza vão conversar em casa. Você viu? Mas é sério, que haja muita alegria na sua casa, leveza, muita paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que está espalhada sobre toda a face da terra. Amém.